permeiam o ensino do conteúdo de parábolas, pois a gente vê que muitos docentes têm dificuldade na realização da transposição didática desse conteúdo, fora o fato de que a parábola em geometria analítica, pelo prisma da geometria analítica, por muitas vezes ela não é contemplada dentro das avaliações como o Enem, os exames externos, né? Enem, SPAES, entre outras avaliações. O que acaba que é um conteúdo que, por vezes, ele é deixado de lado no ensino médio e traz essa lacuna para o ensino superior. Então, outro objetivo específico seria verificar se as situações didáticas que estão sendo modeladas nessa pesquisa, elaboradas nessa pesquisa, para o ensino de parábolas, modeladas pelo software de GeoGebra, se elas exploram de fato, né, de forma exitosa, o campo intuitivo e a percepção geométrica por meio da visualização. E, por fim, também, como objetivo, é reconhecer as concepções epistêmicas dos professores de matemática na fase de formação inicial, que são os graduandos, né, com base nas suas ações e estratégias para solucionar as situações didáticas propostas envolvendo parábolas. Nesse caso, esse trabalho ele tem como principais teóricos, para dar um norte, Brousseau, nas obras 96, 2002, 2008, Fishben, né, Brousseau trazendo a teoria das situações didáticas, né, Fishben trazendo as categorias do raciocínio intuitivo, nas obras 87, A e B e 93, Artigue, Amulot de Coutinho, Amulot de Silva, trazendo a questão da engenharia didática quanto metodologia de pesquisa. Tempier, Perrin-Glorian e Belleman, na parte da engenharia didática de formação ou engenharia didática de segunda geração, e Alves e Borges Neto contribuindo tanto na engenharia didática quanto na questão das categorias do raciocínio intuitivo. Como metodologia desse trabalho, né, pretende-se nortear as citações didáticas, as sessões de ensino, com base na TSD, na teoria das situações didáticas, para organizar, né, para nortear a sequência didática a ser desenvolvida sobre parábolas com o público da graduação em matemática. E a engenharia didática, enquanto metodologia de pesquisa, com ênfase à engenharia didática de formação, né? Pois ela é uma pesquisa que tem como público-alvo alunos de graduação e futuros professores, né? E a engenharia didática de formação, ou engenharia didática de segunda geração, ela tem por objetivo desenvolver recursos ou mesmo objetos de aprendizagem para a formação de professores. E as situações didáticas, a coleta de dados, ela será analisada com base nas categorias do raciocínio intuitivo. Então, na análise preliminar, que é o que já foi levantado, né, sobre o assunto, foi o conceito matemático de parábola dentro do campo da geometria analítica, alguns aspectos epistemológicos e didáticos no ensino desse assunto, reflexões sobre como a parábola é tratada nos cursos de licenciatura em matemática, alguns cursos, né, não deu para trazer todas as instituições, mas selecionamos 4 instituições públicas para verificar isso. E, por fim, também o papel do GeoGebra na construção do conceito de parábolas, bem como as contribuições que o GeoGebra pode trazer para trabalhar esse assunto de uma forma mais dinâmica, explorando, né, a visualização, explorando a intuição. Já na análise a priori, foram concebidas as situações didáticas a serem aplicadas, a serem desenvolvidas com os graduandos, e foi realizada também uma previsão dos possíveis comportamentos, né, e as possíveis soluções também que eles podem apresentar no decorrer da experimentação da pesquisa. Como se trata de uma pesquisa em andamento, o que foi trazido até aqui, né, o que foi apontado até aqui foram as 2 primeiras fases da engenharia didática, que são as análises preliminares e a análise a priori. E aqui
eu trago um modelo de situação didática que foi utilizada num pré-experimento, né, buscando, de algum modo, sondar as possíveis dificuldades que possam ocorrer no estudo, para que, a partir do desenvolvimento desse estudo, pudesse ser realizada uma correção de rotas e as demais situações didáticas serem estruturadas, né, dentro da análise a priori. Então, a situação que foi usada para o pré-experimento foi essa. Matematicamente, o farol de um carro funciona desta forma. Ao ligar os faróis de um carro, os raios de luz provenientes da lâmpada, que se encontra no foco da parábola, incidem sobre um espelho parabólico e são refletidos paralelamente ao eixo de simetria, como no esboço a seguir. E aí você vê que você tem o esboço de uma parábola, você tem ali a luz, o eixo de simetria e a iluminação, né, do farol. E a ideia aí, né, partindo dessa ideia, construa o esboço desse modelo de farol de carro a partir de uma parábola lateral, utilizando o software GeoGebra. Perceba que a ideia é explorar de forma geométrica a parábola, saindo um pouco daquela representação algébrica, né, saindo um pouco das equações e buscando compreender a parábola a partir dos seus elementos, né, foco, diretriz e o vértice e tudo mais, explorando dentro do GeoGebra para ver qual o comportamento da parábola. Renata, aqui, eu queria te pedir para tu encaminhar para o final, que tá passando já dos 6 minutos. Pode ser? Tá passando? Tá. Pronto, só estou terminando. Aqui, no caso, é uma demonstração de como foi feita a construção com desse farol com o software, né? E aqui foi a construção realizada com o GeoGebra na versão para smartphones do GeoGebra Suite. Então, como meu tempo já está estourado, né, eu não vou comentar mais sobre isso, mas eu posso deixar o contato aqui caso alguém tenha interesse de saber mais sobre a pesquisa. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Tá? Eu tentei ser o mais breve possível. Desculpa aí a questão do tempo, tá bom? Tudo bem. Com certeza, todos esses trabalhos eles vão ser motivos de muita ainda discussão lá na frente, lá na universidade, nas publicações dos anais, em livros. A gente espera que não pare aqui, né? Parabéns pelo trabalho, Renata. E parabéns ao professor Regis pela orientação. Seguindo aqui a nossa ordem, gente, a próxima pessoa a apresentar seria a Kelly Cristina, Elisiete Nascimento, Cristina Mar, Maria José Costa dos Santos, que é a professora orientadora. O tema do trabalho é Diálogos da Matemática com a Pedagogia, Implicações para a Construção de uma Cidadania Planetária. Boa tarde, Kelly. Tu tem 6 minutos. Boa tarde. 6 minutos, sempre uma tolerânciazinha para que a pessoa possa ir conduzindo para o final, né? Tudo bem. Vocês veem minha tela? Sim, sim. Então, boa tarde, gente. Inicialmente é um prazer, né, estar com vocês aqui compartilhando, né, o nosso trabalho, assim como também ouvir, né, o trabalho de vocês. Então, o tema do nosso artigo é Diálogos da Matemática com a Pedagogia, Implicações para a Construção de uma Cidadania Planetária. Então, como autores, nós temos a Elisiete Nascimento de Menezes, né, minha parceira de doutorado, eu, Kelly Cristina Vaz de Carvalho Marques, e a nossa professora orientadora, né, Maria José Costa dos Santos, coordenadora também, né, da LESSE. E o nosso eixo aqui é o ensino de matemática. E aí a gente começa, né, pelo objetivo, né, que é refletir sobre o evento Diálogos da Matemática com a Pedagogia, que é o DIMA Online, em sua 10ª edição em 2021, e as implicações para a construção de uma cidadania planetária através de uma visão transdisciplinar. Mas o que é o DIMA? É um evento, né, anual organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas, Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem, que é o GTERCOA, né, sob o intuito de fomentar o processo de discussão e reflexão acerca da formação do professor que ensina matemática, né, inclusive Arnaldo faz parte, né, desse grupo, onde vem trazer essas discussões não somente para a formação inicial, mas também como
né, uma discussão bem pertinente, né, para essa formação continuada, né, que envolve ali a questão do ensinar, né, matemática. A reflexão do DIMA, né, que é o evento do qual nós estamos tratando aqui, se traduz na oportunidade de aproximação interdisciplinar entre matemática e pedagogia, mas também na construção de saberes a partir da relação entre ambas. E aí, no meio disso tudo, veio, né, essa provocação de falar de transdisciplinaridade. Né? O que é transdisciplinaridade? Né? Inclusive, em cima do evento que nós estamos participando, que é o quarto ENLES. Né? Quando a gente fala de transdisciplinaridade, logo a gente cita Nicolesco, né, que vem embasar esse conceito, ao afirmar que a compreensão do mundo presente, né, visando como um dos imperativos a unidade do conhecimento. Né? O autor ele acrescenta, inclusive, o prefixo da palavra transdisciplinaridade configura o que está ao mesmo tempo na disciplina, ou seja, essa questão da transversalidade, né? O que é transversal, nós estamos imbuídos de sempre ver o currículo organizado em caixinhas fragmentadas, né? E aí vem o conceito de interdisciplinaridade, né? Depois vem essa questão da transdisciplinaridade, de ir além, né? Enfim. E aí, como metodologia do nosso trabalho, né, a natureza da nossa pesquisa ela foi qualitativa e descritiva. O locus foi o evento, né, o Diálogos da Matemática com a Pedagogia, que é o DIMA, que aconteceu de forma totalmente online no ano de 2021. Os sujeitos da nossa mostra, nós tivemos 16 participantes que atuaram na organização do DIMA online, né, 2021, e a nossa técnica de coleta de dados, nós fizemos aí a observação participante, fundamentando aqui o nosso referencial teórico, né, o apolinário. E os resultados, né, desse evento, do 10º DIMA online? Né? O 10º DIMA, realizado em 2021, trouxe a temática As Tecnologias Educacionais do Ensino de Matemática, entrelaços para a formação de professores à luz das metodologias ativas no contexto pandêmico, e contou, né, com mesas redondas, web-oficinas, minicursos, apresentações culturais realizadas pelos pesquisadores do GTERCOA e outros convidados, né, estreitando, né, essa sede de informações, de conhecimentos desse professor que ensina matemática, né, evidenciando esse diálogo que ele existe, ele é possível, né, entre a pedagogia e a matemática, e focando nessa questão do online, né, onde nós podemos aproximar pessoas de diversos locais, regiões, né, como está acontecendo no evento, né, que nós estamos participando. As nossas considerações finais, né, o 10º DIMA evidenciou a necessidade de discutirmos a consciência planetária na educação, bem como a transdisciplinaridade no currículo, a formação de cidadãos críticos e reflexivos, como também trouxe temas relevantes à formação continuada, né? Isso tudo aconteceu em 2 dias de aprendizado e reflexão, culturas se misturaram de maneira espontânea, configurando diversidade, pluralidade, onde regiões para além do país visavam objetivos afins, buscando conhecimento, né? Atendendo aqui seu principal objetivo de constituir-se espaço de diálogo entre áreas, profissionais e estudiosos em geral. E aqui nós temos como as nossas referências, né, Apolinário, que embasou aqui a nossa metodologia, Batalhoso, que vem falar da docência disciplinar, como também D'Ambrosio, que vem incutir esse conceito, né, da transdisciplinaridade, versando, né, essa era da consciência. Menezes aqui que vem, né, falar, descrever, né, o evento DIMA. Morin, né, que também vem trazer reflexões sobre sua obra da Terra Pátria, trazendo justamente essa questão da consciência planetária, e Nicolesco, que vem falar do Manifesto da Transdisciplinaridade. No mais, muitíssimo obrigada. Obrigado, Kelly. Eu que agradeço. O DIMA, dá muito trabalho fazer o DIMA, mas é um evento muito bom. Verdade. Já faz ele há 10 anos. Parece que a gente passa assim muito rápido, mas... E foi minha primeira participação, não é? Minha primeira participação, não é? Então, aprendi muito e já estou ansiosa aí para fazer parte dos próximos que virão.
Obrigada, Arnaldo. Seguindo a nossa ordem, né, gente, de apresentação, o próximo seria os princípios da teoria da objetivação e sua implicância para o ensino da aprendizagem de matemática, do Carlos Alves de Almeida Neto, do Carlos René Martins Maciel, e orientado pela professora Maria José Costa dos Santos. Carlos, acho que está aqui, que eu já vi a fotinha dele, e o René acho que também. Boa tarde. Boa tarde. Então, vou projetar aqui, com licença. Deu certo, Arnaldo, hein? Sim. Pronto, tela cheia, né? Ficou tela cheia aqui? Ficou, né? Ou não, mas está tranquilo aqui. Hoje foi no meu ficou. Mas pode dar certo, está dando certo aqui. Não está pequeno, não. Então vou só aumentar. Não. Tá certo, né? Pois vamos lá, para não perder mais tempo. 6 minutos só dá tempo, dá uma boa tarde. Não sei o que foi que aconteceu. Bom, pessoal, primeiramente é uma satisfação, né, participar desse evento. E aí nós trazemos aqui para essa reflexão os princípios da teoria da objetivação, na TO, e suas implicações para o ensino e aprendizagem de matemática. É um trabalho aí desenvolvido pelo Carlos Neto, que está aqui conosco, né, doutorando da Faculdade de Educação. Por mim, Carlos René, mestre em Educação, e da professora Maria José, né, professora da minha pesquisa da UFC. Então, quando a gente traz essa reflexão, né, é porque atualmente a gente discute muito sobre essas tentativas, né, de superar a dificuldade no processo de ensino e aprendizagem, dos conhecimentos de matemática, mas muitas vezes a gente se volta mais ou para o lado do ensino ou para o lado da aprendizagem, né? A gente sempre puxa para um viés. E a teoria da objetivação, ela vem trazer justamente essa discussão conjunta, nessa reflexão de que ensino e aprendizagem devem caminhar juntos, né? E ao longo do decorrer do trabalho a gente vai perceber isso. Então, o presente trabalho tem por objetivo destacar os pressupostos teóricos da teoria da objetivação, né? Então, nosso objetivo aqui é ver alguns princípios da teoria, tá certo? A TO reforça a importância de o professor estar inserido nos processos de aprendizagem, num movimento de labor conjunto, né? Labor, uma palavra em espanhol, né, de autoria de Radford, né, que é o autor dessa teoria. Então, a gente preferiu não traduzir o labor por trabalho, né, continuar usando o termo que ele utiliza, labor. Então, um movimento de labor conjunto entre docentes e discentes, onde a aprendizagem ocorre através dos processos de objetivação e subjetivação, ou seja, entre processos do conhecimento, né, processo de objetivação, e processos subjetivos, né, processo do ser, que ele chama de processo de subjetivação, apoiados nos princípios da ética comunitária, que a gente vai ver mais adiante. Então, a teoria da objetivação, ou como a gente costuma chamar só de TO, foi desenvolvida pelo professor Luiz Radford, né, que hoje é professor da Lawrence University, no Canadá, apesar de ter nascido na Guatemala, mas o professor Radford hoje trabalha no Canadá, né? E aí vamos ver aqui algumas partes teóricas da teoria da objetivação, né? Pressupostos teóricos. A TO é considerada uma teoria educacional contemporânea de ensino e de aprendizagem, né? Contemporânea, a teoria do nosso do século XXI, né? O Radford ainda está vivo, inclusive esteve conosco, tivemos a honra de tê-lo no evento que a colega Kelly apresentou há pouco, né? No DIMA. Ele esteve conosco, falando um pouco sobre a sua teoria, né? Dando uma palestra muito boa para a gente. Inclusive, depois, quem se interessar pela temática, pode procurar lá no canal do YouTube, tá? Você vai encontrar essa palestra muito boa. E que possui centralidade no trabalho conjunto do professor e do estudante num processo educativo, né? Então, esse processo educacional se dá colaborativamente e em conjunto entre professor e estudante, tá? Caracterizando essa teoria como uma teoria social.
A ATO é uma teoria que concebe a aprendizagem de matemática a partir de um contexto cultural e ético dos partícipes, ou seja, do professor e dos estudantes. Portanto, possui características de uma teoria sociocultural ancorada na teoria socio-interacionista de Vygotsky, né? Então, essa questão da relação, da interação, do social, né, se pauta um pouco na teoria de Vygotsky e o Radford utiliza dessa teoria para endossar a teoria da objetivação, né? A TO se entrelaça entre 3 perspectivas pedagógicas, né? O saber, que é o saber científico, né, o saber codificado, o conhecimento, que ele chama como a matéria, às vezes a gente pode ler e achar que seria a mesma coisa, né? O saber e o conhecimento, mas para Radford não é. O saber é o saber científico, né? O saber codificado, o saber mesmo técnico, e o conhecimento é a materialização desse saber, ou seja, os processos que envolvem esse saber, né? E a aprendizagem é a refração do saber na consciência dos estudantes. Então, o saber científico, o saber codificado, ele é, digamos assim, processado através do conhecimento, e esse processamento, ele se dá e se reflete na consciência dos estudantes, né? Então, isso é a aprendizagem se realmente houver esse processamento de conhecimento, né? Essa terna determina os processos de objetivação e de subjetivação que fundamentam toda a teoria de Radford, envolvendo estruturas cognitivas relacionadas ao saber, bem como as estruturas dialéticas ontológicas entre o professor e os alunos, que seria, no caso, o ser, né? Então, aí nós temos uma imagem, né, que resume essa parte dos pilares aí da teoria da objetivação, né, envolvendo saber, conhecimento e aprendizagem, e os autores no qual essa teoria ela é estruturada, né? Piaget, Vygotsky, Hegel, Marx, Leontiev e Paulo Freire, né? Aí vamos ver aqui alguns princípios da teoria da objetivação. O que seriam os processos de objetivação? Para Radford, né, os processos de objetivação são aqueles processos com percepção de algo culturalmente significativo, algo que se revela à consciência, não passivamente, mas por meio da atividade corporal, sensível, afetiva, emocional, artefato e semiótica. Nesse contexto, a aprendizagem se define como resultado de um processo de objetivação. Então, os processos de objetivação, né, é tudo aquilo que envolve o conhecimento, né? E digamos assim, o contorno também desse processo, né? Atividade corporal, atividade sensível, emocional, os artefatos que se utiliza para dar significado a esse conceito, os símbolos semióticos, né? Então, tudo que engloba essa parte do conhecimento é o que ele chama de processo de objetivação. Então, o saber é resultado de um processo de transformação da consciência e da mente do aprendiz. Os processos de objetivação têm a ver com todo o contexto em torno da aprendizagem que envolve o saber, o conhecimento científico. E os processos de subjetivação? O que é os processos de subjetivação? Para a teoria da objetivação, a TO, fatores subjetivos ao processo de ensino e aprendizagem, como gestos, falas, afetos, sinalizações, emoções, expressões faciais, corporais, etc., permeiam e contribuem para a aquisição de um novo saber matemático, segundo Radford. Ou seja, para que haja aprendizagem, não é só a questão do conteúdo, do saber codificado, né, do saber científico, mas o contexto subjetivo, né, que engloba esse momento, também determina a aprendizagem, né? Às vezes o estudante pode estar ali sem interesse, sem estar entendendo, aí tá lá coçando a cabeça, tá de cabeça baixa, tá olhando para o alto. Então, todo esse contexto social e subjetivo ao conhecimento também é determinante para a aprendizagem, e Radford leva em consideração esse contexto, né? Então, para Radford, 2020, os processos de subjetivação são definidos como aqueles processos em que, coproduzindo-se no contexto da cultura e da história, professores e alunos chegam a ser presença no mundo. Então, não é só a questão do conhecimento em si, né? Então, todo esse contexto que se dá numa sala de aula, que dá espaço, voz e vez a professores e estudantes, fazem parte de um processo de subjetivação e é determinante para a aprendizagem.
Renê, tu pode já encaminhar para o final, o fechamento. Desculpa. Então, aqui nós teríamos falar um pouco sobre a atividade, a gente vai pular. O labor conjunto seria esse trabalho colaborativo, né, entre professores e estudantes. Tá? A aprendizagem ela se dá de forma colaborativa, tá? Não é o trabalho do professor separado do trabalho do aluno, mas cada um com as suas características e com seus objetivos trabalham conjuntamente. É o que Radford chama de labor conjunto. Então, esperamos que esse estudo possa potencializar futuras pesquisas, né, e reflexões na área da educação matemática e possa contribuir para uma maior apropriação dos pressupostos da TO, favorecendo assim um processo de ensino e aprendizagem desalienante e significativo da matemática. E nós temos finalizar nossas referências, né? Gobara, Radifol, Moretti, né, e Radifol. Esse trabalho está pautado nos trabalhos do Radifol dos últimos 5 anos. Né? Aqui é apenas um recorte, ele se desenvolve de maneira mais completa em eventos futuros e em trabalho de pesquisa futuro, que está em desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado, Renê. É fantástico, professor Radifol, com isso também. Gente, dando prosseguimento aqui aos trabalhos, pela ordem, o quarto trabalho seria o meu e da professora Gleiciane e a professora Mazé. Eu quero propor com vocês o seguinte, eu fiz poucos slides, então vou apresentar bem brevemente, e é mais para dar uma contextualizada da proposta que eu quero fazer junto com a minha tese que eu estou escrevendo. Vou começar aqui a apresentação. Vocês estão vendo aí minha tela ou não? Vocês conseguem ver? Sim. Ótimo. O tema do qual eu trabalhei nesse artigo é um tema que eu venho tentando escrever sobre na minha dissertação, na minha tese de doutorado. É uma parte, na verdade, porque a minha tese fala sobre as atividades práticas da matemática, e não de toda e qualquer atividade, mas das atividades práticas para o ensino de matemática que lograram êxito nas escolas municipais públicas. Ainda estou definindo o ano, mas acredito que seja entre o 2º e o 4º ano. Então, eu estou estudando essas práticas, essas atividades práticas. E o tema do meu trabalho é atividades práticas como estratégia para o bom desempenho das avaliações matemáticas. O conselho que eu vou dar aqui para todos que estejam fazendo seus trabalhos é que, durante o processo de escrita do trabalho de dissertação e tese, é que vocês escrevam sobre suas teses, que aí vocês vão acumulando trabalhos para poder colocar nesse processo de escrita, você deixar o seu trabalho abastecido, né? Então é isso que eu aprendi isso ainda na dissertação, que é bom você escrever sobre o seu trabalho. Então estou seguindo aqui o meu próprio roteiro. De forma bem resumida, né, as atividades em sala de aula devem ser advindas de planejamento elaborado por docentes da disciplina, que, de certo modo, no Brasil é muito complicado, porque a gente sabe que cada vez mais os sistemas de ensino têm tido uma interferência nos planejamentos dos professores, os modelos de ensino, e eu faço uma crítica tremenda à BNCC, baseada, lógico, em autores que já falam isso, que a BNCC, de certo modo, a professora Silvia até falou hoje, tenta homogeneizar os conteúdos, as disciplinas, mas isso é uma discussão para outro momento. Então, a atividade deve ser baseada no planejamento elaborado pelo professor da disciplina. Não faz sentido um professor de português fazer um planejamento para uma turma de matemática, não faz sentido o contrário também. Então, é importante que essas atividades sejam criadas e pensadas, refletidas pelos professores, pelos alunos, pelos contextos de sala de aula que envolve essas atividades, e não meramente uma reprodução do livro didático ou dos planejamentos que são, muitas vezes, de cima para baixo, que acontece nas escolas.
em se falando de atividades matemáticas, que é o meu métier, o que eu vou trabalhar, a gente sabe que o livro de matemática, os livros de matemática, eles trazem conteúdos, e por ser a única disciplina em que é um processo de evolução, de progressão, as atividades matemáticas do começo do ano, elas tendem a ir evoluindo no sentido gradativo. Então, quer dizer que agora eu estudo e leio e trabalho com meus alunos a adição. Aí, no mês seguinte, vou trabalhar subtração, multiplicação, a ponto de ir sempre evoluindo no sentido de avançar aquele conteúdo, diferente do conteúdo de português, ou de matemática, ou de história, ou de ciência, que você vai vendo conhecimentos em que tanto no começo do ano como no final do ano, esses conhecimentos eles tendem a se organizar de tal forma que não interfiram no outro. Então, é uma pesquisa qualitativa, embora eu utilize dois autores que falam sobre essa pesquisa qualitativa, Bogdan e Baiklin. Eles dizem que a pesquisa qualitativa, no seu cerne, ela deve ser uma pesquisa em que os investigadores frequentem o local de estudo. Então, o local de estudo é a sala de aula, e a gente está numa pandemia que não está tendo aulas presenciais, né? Estão voltando agora, graças a Deus. Mas, assim, embora não esteja lá na sala de aula, no cerne da sala de aula, no meu local de pesquisa, né? Eu tenho feito essa pesquisa de forma bibliográfica, nesse primeiro momento, mas a ideia é que eu possa ir a campo ainda no segundo momento, para que eu possa concluir essa pesquisa e fazer essa amostragem na minha tese. Pronto, era bem isso que eu falei, né? O prolongamento dessas discussões, ela vai se dar em publicações, tanto aqui dos anais desse evento, como numa questão desse texto no artigo, em revista científica, a fim de favorecer basicamente para quem quer entregar esse trabalho, para os professores que muitas vezes estão sem uma referência de atividade, entram na sala de aula muitas vezes com a formação deficitária sobre atividade, como se propor atividade. Então, eu vou levar uma espécie de um arcabouço, um conteúdo que eles mesmos olhem para aquelas atividades que tiveram bom êxito na execução dos alunos e possam criar as suas próprias atividades. Né? Agradeço demais os meus ouvintes, que estão participando, e só não coloquei as referências, mas as referências do meu trabalho são basicamente professores aqui da linha, professora Mazé, que faz o currículo. Vou seguir como base os trabalhos, vou ter como base os professores que estão atualmente desenvolvendo cursos de formação para professores, o Carlos Neto, o Wendel Andrade, o Leiciane Coelho, estão fazendo esse trabalho, então eu pretendo utilizar dessas referências bibliográficas que esses mesmos já estão contribuindo e já estão fazendo esse trabalho de levantamento, de propostas pedagógicas com professores, analisá-los, estudá-los e, de um certo modo, ser uma base para a minha tese. Agradeço e é isso. Para a apresentação. Eu vi que teve um ruído, né? Mas é isso, gente. Próximo trabalho seria da Maria Charlene de Souza Silva, da Gleiciane Coelho, e orientado pela professora Maria José Costa dos Santos, do ensino remoto ao ensino híbrido, reflexões e inflexões na educação matemática. Boa tarde. Tudo bem, Ronaldo? Boa tarde a todos e a todas. Eu vou compartilhar aqui a tela rapidamente, só um instantinho.
Dá para ver, Ronaldo, a tela? Dá sim, Charlene. Tá boa, tá ótimo. Estão vendo a tela toda aí? Estão, né? Sim. Pronto. Então, gente, o nosso trabalho ele está intitulado como Do Ensino Remoto ao Ensino Híbrido, Reflexões e Inflexões na Educação Matemática. De autoria, o Ronaldo já falou meu nome, Maria Charlene de Souza da Silva, com a grande contribuição da Gleice, e nós temos como orientadora a professora Mazé. Bom, bem, para início de conversa, deixa eu aumentar aqui. Pronto. Vocês estão conseguindo ver a telinha direita? Estão? Porque para mim está tão pequenininho. Tá pequeno, tá. Tá, né? Deixa eu ampliar assim. Melhorou agora? Melhorou bastante. Tá ótimo. Pronto. Então, como contextualização, para que a gente possa iniciar essa conversa, trata-se de um recorte de uma pesquisa maior que nós desenvolvemos no ano de 2020. Na verdade, nós iniciamos no ano de 2020, haja vista que houve toda a mudança na nossa vida por conta da pandemia, e antes o ensino de matemática era presencial. Na verdade, as aulas eram presenciais, os professores tinham contato com os alunos, tinha um material físico para que os alunos pudessem utilizar, o professor utilizar na sala de aula, enfim. Então, diante dessa questão da pandemia, nós tivemos que nos adaptar, não é? Houve a questão do isolamento social, em que nós, enquanto professores, nós tivemos que buscar outros meios para que a educação não parasse, as aulas não parassem, as crianças não perdessem um vínculo com a escola. Então, qual foi a proposição que nós, uma das formas de continuar esse acompanhamento foi o ensino remoto, que diversos autores já trouxeram para discussões o que vem a ser esse ensino remoto. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, nós tivemos que considerar essa situação de isolamento social, e muitas vezes nós ouvíamos falar também em uso de metodologias ativas, ensino remoto, uso de recursos tecnológicos na sala de aula, e que, de repente, quando nós não tínhamos muitas habilidades para tal, nós passamos a aprender, como se dizia muito, nós ouvimos muito falar, trocar o pneu do carro em movimento, não é? Então, o objetivo geral desse nosso recorte dessa pesquisa que eu falei para vocês, que ela está ainda em andamento, nós iniciamos em 2020 e ela está em andamento, é uma pesquisa bem grande. Então, o objetivo geral desse recorte da pesquisa é apresentar reflexões acerca do ensino remoto, mediados pelo uso de recursos tecnológicos no ensino da matemática, bem como suas inflexões diante dos novos paradigmas com a proposição do ensino híbrido. Tá bom? Pronto. Trata-se de uma pesquisação, porque tanto as pesquisadoras quanto os professores regentes, eles estão envolvidos nesse processo. Estão envolvidos nesse processo. Nós também realizamos uma pesquisa bibliográfica acerca da temática em questão, onde Paulo Tomazinho ele fala muito da questão do ensino remoto emergencial,
que ele surgiu para esse período de emergência por conta da pandemia. Nós temos Xavier, que trata das questões do ensino, do letramento digital, Viana também, voltados mais para essa questão, no caso Xavier, voltados mais para a questão do letramento matemático. Tardif, que trata da questão da formação continuada de professores, e outros autores. A nossa técnica de coleta de dados foi um formulário no Google Forms. Nós elaboramos esse formulário inicialmente com 10 itens de perguntas abertas e fechadas, no qual nós podemos também traçar o perfil dos professores naquele período de realização da pesquisa, que essa pesquisa foi realizada de 25 a 28 de junho de 2020, primeira etapa da pesquisa. Nós compilamos os dados, fizemos as análises, os registros, do próprio Google Form, ele já fornece tabelas e gráficos, já possibilitando a melhor análise das informações coletadas. O nosso público-alvo foram professores lotados em turmas do 1º ao 5º ano da rede municipal de Maracanaú, que é um município em que eu estou como professora da educação básica e atualmente como professora formadora, e o total de participantes foram 345 professores. Tá? Bom, dos resultados e discussões, nós organizamos em categorias para análise da coleta de dados. Inicialmente, a primeira categoria, como está o ensino remoto, a segunda categoria, conhecimento sobre o ensino híbrido, que até então, aquele período, nós não tínhamos menção de que seria uma sugestão, faria parte das orientações do governo do estado, o ensino híbrido. Mas nós, como nós já vimos discutindo em formações com os professores, então, nós buscamos saber também como é que estava o conhecimento deles sobre essa questão do ensino híbrido, já vendo uma possibilidade de ser a adoção dessa metodologia. Então, a faixa etária dos professores, em sua maioria, ficou entre 41 e 50 anos de idade, representando 37% dos professores. O meio digital mais utilizado que nós observamos, informado pelos professores, foi o uso do WhatsApp. Eles têm grupos, fazem parte do grupo da escola, a escola organizou salas no próprio WhatsApp, em que eles mantêm contato com os familiares dos alunos. Sobre o ensino remoto, o que nós poderíamos dizer de forma bem resumida? De forma bem resumida, nós compilamos aí nessa pequena tabela que, inicialmente, os professores elencaram que se sentem, apenas 5 professores, na verdade, se sentem totalmente despreparados em relação ao ensino remoto naquela época, naquele período da realização dessa primeira etapa da pesquisa, mas que 94 professores, ou seja, 27,5% dos professores, eles se sentem preparados, sentiam-se preparados naquele período, né? Acerca do ensino híbrido, o que a gente pode dizer? Isso é de forma bem resumida, gente. Em relação ao ensino híbrido, o que nós poderemos depreender a partir da análise dos dados? Que apenas 3% dos professores, eles informaram que conhecem e aplicam. Eles têm conhecimento sobre o ensino híbrido e aplicam, ou já aplicavam, né, no caso. Contudo, 9% conhecem pouco, porém estão aprendendo a utilizar a metodologia. Tá? E nós temos isso registrado nas falas deles também, que eles registraram no Google Forms. Considerações finais. Trata-se de um recorte de pesquisa, como eu já enfatizei. Nós observamos que as dificuldades na prática do ensino remoto, isso os professores, na sua fala, embora alguns a maioria tenha registrado que se sentem aptos a trabalhar o ensino remoto, mas nós observamos na fala certas contradições em relação ao ensino, porque até mesmo tinham professores que não faziam parte de grupos de WhatsApp da escola por ter dificuldades na utilização uso das mídias,
sociais. Então, houve, apesar disso, nós observamos que houve um grande esforço dos professores para se adaptarem a esse meio digital, isso é inegável. Os professores, eles buscaram, se esforçaram, buscaram participar de cursos online, de lives, isso é inegável. Nós temos também resultados em outra pesquisa, e nunca esquecendo o aprendizado dos estudantes, não é? Por fim, nós destacamos que é de suma importância fornecer aos docentes uma formação continuada focada no letramento matemático, assim como no letramento digital. Dentre outras questões também que nós consideramos com essa pesquisa, mas para esse recorte são essas considerações. Então, para finalizar, nós trouxemos aqui uma mensagem do Rubem Alves, que trata de: ensinar é mobilizar o desejo de aprender. Mais importante do que saber é nunca perder a capacidade de aprender. Saber é saborear. Gratidão. E aqui nós temos algumas referências que nós utilizamos para embasar o nosso estudo. Tá? Estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Charlene. O próximo trabalho da lista, gente, será o relato de experiência de estágio do ensino de ciências, fragilidade e potencialidade do ensino remoto, de Davi de Souza Nascimento, Sinara Socorro Duarte Rocha, do eixo de ciência da linha leve. Opa, vamos lá? Todos estão me escutando? Sim, Davi. Ótimo. Então, vamos iniciar. Em 2020, se concretizou a pandemia de Covid-19. Muitas escolas tiveram que suspender as aulas presenciais. Elas tiveram que ir ali para o ensino remoto, essa modalidade. E o governo ali liberou o ensino remoto para as instituições superior. E o IFCE Campus Paracuru, ele aderiu a essa modalidade de ensino, a todas as disciplinas, inclusive para a disciplina de estágio. É o momento ali em que os alunos vão para as escolas, ver a realidade do dia a dia, de como o dia a dia de sala de aula do professor e uma realidade no ambiente escolar. Porém, nesse contexto, acabou que não foi possível e a única opção, a opção que tinha era ofertar cursos, mini cursos online, através das plataformas, do ambiente virtual de ensino do Moodle. Então, as professoras orientandas eram uma bióloga e uma pedagoga. E esses minicursos, eles estavam voltados ali no eixo de educação ambiental. Eles foram ministrados em 10 semanas com a estratégia de gamificação, ou seja, a cada semana é como se fosse uma fase. Todos os alunos participantes, eles precisavam concluir todas as atividades para passar para o próximo ano, que era a segunda fase. E ao passar as 10 semanas, ele recebeu o prêmio, que era o certificado. E o público-alvo desses minicursos eram os alunos das escolas públicas do ensino fundamental anos finais, no curso das disciplinas de ciência do município de Paracuru. Então, o objetivo desse trabalho foi que, a partir desse contexto de cenário, foi descrever as experiências do estágio no contexto pandêmico por meio dos minicursos virtuais, enfatizando os pontos positivos e os pontos negativos no ensino remoto, na visão dos professores aprendizes. Então, os professores da graduação que iam ministrar o curso, esses cursos, eles iam enfatizar ali o que eles acharam de positivo e de negativo durante essas 10 semanas. A metodologia desse trabalho é um estudo de abordagem qualitativa, e a coleta de dados foi feita através do Google Forms e Google Meet durante o mês de junho de 2021, logo após ali o final desses mini-cursos. Então, na análise de dados, depois da coleta desses dados, os pontos positivos que foram enfatizados por esses professores que participaram desses mini-cursos foram ter colocado em prática todo o conhecimento do curso, então tudo que eles tiveram aprendido durante os anos da graduação, eles colocaram em prática. Outra coisa também foi ter mais contato com tecnologia,
muitos deles ainda não tinham sabido como mexer ali no Moodle, o ambiente virtual de aprendizagem, e também melhoria da autoestima. Então, a maioria dos professores ali, eles estavam ali tendo primeiro contato com sala de aula, mesmo que fosse online, melhorando assim, por exemplo, seu linguajar, a sua forma de se expressar, e também a questão de nervosismo. Como pontos negativos enfatizados por eles, foi a falta de estrutura tecnológica, então, tanto pelos alunos, muitos alunos reclamavam, como por eles também, uma internet ruim ou não ter um computador, o computador hoje está muito caro. Outra coisa também foi o desconhecimento de tecnologia educacional, principalmente do Moodle. Então, muitos não souberam como usar o Moodle, os alunos, os professores tinham que fazer pequenos vídeos para mostrar como é que ele funcionava, e a dificuldade de fazer aulas síncronas. Então, tinha as aulas assíncronas e tinha as aulas síncronas com os alunos. Então, muitos deles tinham dificuldade devido à falta de uma internet de boa qualidade. E, como consideração final, depois dessa análise de dados, a gente percebe que existe um grande fosso de desigualdade social dos jovens que estavam participando daqueles minicursos, principalmente de jovens periféricos. Por quê? Porque eles não têm ali um acesso a um computador, uma internet de qualidade, muito enfatizada aqui até o momento. Por isso, muitas vezes aqui não tem um apoio, muitos não têm ali esses aparelhos, e não foram distribuídos para quem mais precisa. Então, mais dificultoso ainda. Sem falar da questão, mais uma vez, enfatizada de não saber como ter ali um amparo nessas tecnologias virtuais, como saber ali, literalmente, mexer, como é que isso funciona, como é que funciona todas essas tecnologias. Mas, apesar de todas as dificuldades, foi um momento assim, de grande aprendizagem, enfatizado pelos professores que participaram da pesquisa, mostrando que, apesar de todo o problema, foi um momento muito especial para a aprendizagem deles. Afinal, foi o primeiro momento ali de contato com os alunos. E, com isso, encerro a minha palavra e muito obrigado pela atenção. Obrigado, Davi. Obrigado a todos. Gente, tem um caso que um dos alunos está pedindo para adiantar o trabalho dele. Eu vou dar a permissão, porque acho que aqui está todo mundo entre os pares, né? Acredito que seja interessante a gente assistir o colega, porque ele realmente relata que vai ficar sem condição de se demorar muito. Pode ser, né, pessoal? Parabéns, Davi, pelo trabalho. Sim, Maicon, pode apresentar. Parabéns, Davi. Parabéns a todos e a todas que apresentaram até agora. Desculpa, pessoal, por essa inconveniência. Bom, então, eu vou desde já compartilhar minha tela com vocês, para iniciar o quanto antes aqui. Prontinho. Podem me dar um feedback, se estão todos vendo, por favor? Tá ok, sim. Sim. Obrigado. Meu trabalho ele tem como título a percepção de quelônios em uma proposta com modelos didáticos correlacionados à divulgação científica na aprendizagem de zoologia. Ele foi elaborado e desenvolvido e edificado por mim, Maicon Charles Mariano de Oliveira, pela Josiane Saraiva Nogueira e também por Cristiane Nazaré de Araújo Barroso. Então, só para contextualizar, para introduzi-lo, é necessário que a gente coloque aqui em pauta uma falta de correlação do conhecimento científico com a prática, especificamente quando a gente olha para um determinado textudinho, que é um réptil, que é da família das tartarugas, que são, no caso, os jabutis, as tartarugas e os cágados, e a gente percebe uma falta, um desentendimento para a identificação desses animais. Geralmente, quando uma pessoa ela olha um determinado tipo de réptil que é textudino, que são esses que eu citei aqui, ela não sabe, às vezes, reconhecer. E, principalmente, aqui na escola onde eu atuo, trabalhando como estagiário, existe um laguinho artificial aqui no pátio, que as crianças olham aquele animal e dizem tartaruga, e dizem cágado, mas nunca dizem jabuti, mas nunca falam cágado, que é exatamente o animal que está ali. Então, pensando nessa problemática, pensando nessa falta de correlação desses conhecimentos teóricos com a prática, dessa falta de informação,
este trabalho ele foi desenvolvido, ele foi pensado, que no caso aqui, nessas imagens, vocês podem ver, né, mais elucidamente, os animais que estão presentes ali no laguinho artificial, as crianças ali se questionando, funcionários também. Por isso, desta forma, devido a essa falta de compreensão, desse desentendimento, dessa não efetiva assimilação e percepção, este trabalho ele objetivou favorecer o discernimento sobre as características morfológicas, hábitos de habitats de quelônios, que são esses animais citados, cágado, jabuti e tartaruga, especificamente adjacentes do ensino fundamental 2, por meio de uma abordagem dialógica, também da confecção de modelos didáticos e da elaboração de um conteúdo visual multiacessível, ou seja, da divulgação científica, além da confecção, né, de materiais didáticos. E depois irão ser expostos todos esses materiais no pátio da escola, para que, de fato, seja favorável, né, a divulgação da ciência a respeito desses animais, a todos os discentes, os funcionários da escola saberem discernir e assim alcançar o nosso objetivo. Ele foi aplicado numa escola privada aqui do Espírito Santo, da cidade de Vila Velha, que tem como nome Núcleo Educacional Piaget, fica localizado no bairro de Praia de Taparica. Ela atende majoritariamente alunos que são residentes aqui dos bairros adjacentes, do bairro local, e detém todas as áreas de educação infantil e também básica. Então, os discentes escolhidos foram educandos dos 6º e 7º anos do ensino fundamental 2, foram todos alocados no laboratório de ciências, que é o local onde eu estou neste momento. Eles foram dialogicamente informados sobre a morfologia, sobre os hábitos, sobre os habitats desses animais, e construíram, a partir da argila e água, e depois de secos pintaram com tinta, todas essas espécies, todos esses indivíduos. Posteriormente, eles também fizeram, na plataforma digital Canva, posts informativos sobre a diferenciação desses animais, salvaram no Google Fotos e depois extraíram o link de acesso em QR Code. E esses daqui foram os resultados. No caso, os posts que eles elaboraram, da tartaruga, do cágado e do jabuti, que posteriormente foi exposto no pátio escolar. Além desses posts com os QR Codes para acesso, foi também exposto próximo ao laguinho, onde as crianças, os demais discentes e funcionários costumam confundir esses répteis, os modelos didáticos que eles mesmos confeccionaram. Que no caso, em azulzinho, está as tartarugas, que a gente pode perceber nas patas, nas nadadeiras, melhor dizendo, a diferença entre os demais. Ali embaixo, na plaquinha de Petri com areia, está o jabuti, que para sinalizar, evidenciar que ele só vive no solo, e depois ali, entre uma folha pintada de azul com giz de cera para elucidar a água, e também a areia, o cágado, para mostrar que o habitat dele é semiaquático, e um casco mais achatadinho. Aqui mostra como que ficaram do lado ali do laguinho com os QR Codes. E também, além disso, foi propiciado, além de um ensino de ciência mais desmitificador, menos tradicional, menos bancário, mais ativo, ele efetivou, né, um conhecimento a esses alunos que participaram e também outros que interagiram ali com todos os modelos didáticos, com a divulgação científica, um efetivo conhecimento, entendimento e compreensão sobre esses répteis testudines da ordem quelônia. Então, foi assegurada uma significativa aprendizagem no ensino de ciências, né, especialmente do conteúdo de zoologia, a partir da percepção e da correlação com modelos didáticos em uma divulgação científica dos testudines, desse grupo de quelônia, que são cágados, jabutis e tartarugas, para que seja evitada, né, e inibida essa percepção errônea, essa identificação não correta. Aqui estão as referências e muitíssimo obrigado pela compreensão, monitor e demais pessoas que ainda irão apresentar
e por me ouvirem neste momento. Muito obrigado. Obrigado também, Michael. Fiquei feliz de ver um trabalho assim na escola básica, montado na escola básica. Interessante, muito bom. Eu por ser da linha de matemática, eu convivo muito com alunos da escola básica nos eventos. É interessantíssimo isso. Eu gosto mais porque eu sou um pouco mais dos anos 80, né? Então a gente não tinha essas coisas na nossa escola, era muito difícil. Então vamos para o próximo trabalho, gente. Pela sequência seria o trabalho da Lauriane Silva Marques e Liane Oliveira Barros, filmes como estratégia de sensibilização ambiental para o ensino fundamental. Elas estão aqui? Acho que sim. A professora Helene pode apresentar a tela? Sim, pode. Já estamos vendo. Tá. Se vocês puderem fixar a tela para não ficar saindo enquanto eu falo. Bom, eu sou a Lauriane, eu sou licencianda do curso de Ciências Biológicas do IFCE Campus Paracuru, orientada pela professora Eliane. E meu trabalho se chama Filmes como Estratégia de Sensibilização Ambiental para o Ensino Fundamental. Bom, os objetivos do nosso trabalho é analisar as temáticas ambientais nos filmes de animação e propor o uso desses filmes para abordar essa educação ambiental no ensino fundamental. E a gente vai fazer isso através da produção de um guia. Bom, a educação ambiental, a lei número 9.795 de 99, artigo 2º, ela afirma que a educação ambiental ela tem que estar presente em todos os níveis de ensino, sejam eles formais ou não formais. Bom, considerando isso, Medeiros ele afirma que a educação ambiental, quando ela é abordada na infância, ela contribui para o desenvolvimento crítico e consciente da criança. E quando adulta, essa criança ela vai se tornar mais responsável com o meio ambiente. E pensando que a gente está falando para o ensino fundamental, né, crianças, Mesquita e Soares, eles afirmam que o uso dos desenhos animados, por eles serem coloridos e em diversos formatos, eles trazem essa ludicidade que é bem aceita pelas crianças. E mesmo que o filme não aborde de forma direta uma temática ambiental, ela pode ser trabalhada de forma indireta. E aqui entra a Mandarino. Ela afirma que o filme sozinho ele não vai educar. A criança não vai assistir um filme e vai sair defendendo o meio ambiente. Talvez até defenda ali nos primeiros minutos, horas, quem sabe até dias, mas a gente pretende que ela continue defendendo pela vida dela. E é o professor que tem esse papel. É o professor que vai ajudar essa criança a guiar ela a fazer reflexões para que ela desenvolva a criticidade. Aqui tem alguns filmes que a gente vai trabalhar. Inicialmente serão esses, mas futuramente a gente pretende adicionar outros. São eles Rio, de 2011, Rio 2, de 2014, Rap Fit, de 2006 e Rap Fit 2, de 2011. Bom, para a metodologia desse trabalho, a gente vai utilizar os critérios de análise sugeridos no trabalho da Mandarino. Ela dá algumas sugestões de formas de analisar um filme, e a gente vai utilizar alguns deles. E para o guia em si, a gente vai utilizar alguns tópicos para guiar os professores quando forem utilizá-los. São eles a ficha técnica, a sinopse, a análise, né, com esses critérios, os temas gerais dos filmes e trechos temáticos, até porque esses trechos temáticos, eles são recortes do filme, de tempo, até porque quando o professor precisa de algo para ilustrar uma explicação durante a aula, ele não necessariamente precisa utilizar um filme de 1h30, não vai perder a aula dele exibindo um filme se essa não é a intenção. Ele pode simplesmente utilizar ali do minuto X até o minuto Y. E por fim, tem também
sugestões de discussões e de atividades para os professores utilizarem com os alunos. A gente espera que esse guia ele possa auxiliar os professores a abordarem essa temática com as crianças, né? Facilitar, já que esse é um dos obstáculos dos professores em utilizarem filmes em suas aulas, a falta de tempo de preparar esse material. Não é só dar o play em um filme, você tem que ter uma estrutura antes. A gente espera que realmente possa ajudar esse guia. Essas são as nossas referências e obrigada pela atenção. Muito obrigado. Vamos seguir a ordem aqui dos trabalhos. O próximo trabalho seria a interdisciplinaridade no ensino de química, à luz da conscientização para uma terra-pátria. Um recorte de estudo entre... Acho que não veio o todo aqui, mas... Entre 2001 e 2021. Ah, pronto, Entre 2001 e 2021. Tá bem sim, sim. Então é com João Guilherme Nunes Pereira e Silvani Bastos Santiago. Olá, pessoal. Boa tarde. Só um segundinho enquanto eu vou colocando aqui minha tela. Vocês estão vendo? Está aparecendo? Sim. Sim. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer, né, e desejar uma boa tarde a todos. Eu me chamo João Guilherme Nunes Pereira, sou aluno do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Ceará, campus Maracanaú, e fui orientado pela professora doutora Silvani Bastos Santiago, professora efetiva do campus Maracanaú, e professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UFC. O nosso trabalho ele foi desenvolvido através do grupo de pesquisa e estudos transdisciplinares e inclusivos na formação de professores, vinculado à reitoria do IFCE. Ele se intitula de Interdisciplinaridade no Ensino de Química à luz da conscientização para uma terra-pátria, um recorte de estudos entre 2001 e 2021, no caso. Primeiro, um estudo bibliográfico é interessante, principalmente quando se é uma revisão, porque é necessário saber o que tem sido produzido naquele período para se traçar novas metas, novos objetivos. Como se conscientizar os estudantes para o século XXI, numa problemática de complexidades imensas, como diz Edgar Morin. A idealização de uma terra-pátria, no caso que seja plural, onde todos os seus habitantes estejam comprometidos com a reforma do espírito e do pensamento, é um anseio do marco civilizatório atual. O integral e o integrado, de maneira aqui trazendo para a interdisciplinaridade, estão agregados na totalidade do ser e se encontram nessa linha cósmica de equilíbrio na formação humana. É interessante a gente entender que a interdisciplinaridade ela é trabalhada nesse sentido de relação entre indivíduo e mundo. Portanto, o Edgar Morin ele define que o papel do professor no século XXI pautar-se-á pelo despertar de assíduas transformações no homem e seus valores, visando a projeção de um ideário comum. Até porque não se pode apartar os saberes científicos do saber, no caso, o saber cotidiano, da vida dos estudantes. O objetivo desse estudo foi compreender como a interdisciplinaridade tem sido subsídio no ensino de química para o desenvolvimento de novas perspectivas da terra-pátria, considerando uma revisão de estudos difundidos na comunidade científica entre os anos de 2001 e 2021. A química, como ela é uma área das ciências da natureza e trabalha fenômenos como as propriedades da matéria, as transições, leis e sua relação com o cotidiano dos estudantes, ela desperta uma característica fundamental para a formação de consciências no século XXI. E consciências desses estudantes, numa dimensão planetária, como a professora Silvia Elizabeth estava até comentando ontem, no início do evento. Essa dimensão planetária equipara-se a uma noção em que nós necessitamos entender que nós somos indivíduos presentes numa coletividade de complexidades, de problemas que precisam ser solucionados, problemas ecológicos, problemas políticos, problemas econômicos. Portanto, é interessante nós entendermos isso.
eu quero entender, na verdade, como a química tem sido utilizada como esse método. Esta é uma pesquisa bibliográfica, exploratória, descritiva e explicativa. Ela utilizou para compor, no caso, a sua metodologia, uma revisão integrativa entre o período, né, de 2001 e 2021. Nós a estamos realizando, né, inclusive esse recorte aqui dessa pesquisa foi realizado entre os meses de junho e julho de 2021. Nós encontramos 82 artigos científicos indexados na base Cielo, DOAJ e ERIC. Esses artigos, eles foram analisados através do aplicativo Zotero 4.0, que foi desenvolvido pela Universidade George Mason. Esse aplicativo, ele é um organizador de referências bibliográficas e permite nós encontrarmos artigos que são duplicados entre as bases de dados, entre as bases indexadas, e nós podemos, a partir dele, selecionar os artigos que nós queremos, que nós achamos mais interessantes, que podem elencar, no caso, com a temática da pesquisa. E, portanto, nós selecionamos 5 trabalhos, 5 artigos científicos. Desses artigos, 2 foram feitos no Brasil, 1 no México e 2 nos Estados Unidos. Em cada artigo, nós elencamos alguns pontos interessantes. Por exemplo, um dos artigos tratava sobre os projetos interdisciplinares. E eu fiz questão de deixá-lo como item número 1, porque todos eles, considerando, são projetos interdisciplinaridades. São projetos interdisciplinares. Os projetos de interdisciplinaridade no ensino de química, eles despertam a consciência do todo, do indivíduo como ser social, coletivo, e como ser total, não um ser parcelado. Não um ser específico, especializado, mas um ser que tem a consciência, a plena consciência de que está inserido na sociedade. Portanto, a escola, como sendo esse fator de intervenção no mundo, como fala Paulo Freire, né, no Pedagogia da Autonomia, nós temos que, para iniciar essa conscientização, é necessário que a formação de professores. A formação de professores foi um dos temas debatido muito grande nesses trabalhos. Outro tema foi o valor subjetivo do conteúdo aos estudantes. Por quê? Os modos, os afetos, as relações, as ações que esses conteúdos ligam o estudante à perspectiva cotidiana dele, faz com que a sua relação da vida, no caso, a sua relação com a vida, modifique o ambiente em que ele está inserido. E no caso, o último tópico, nós podemos observar que é a instabilidade e a estabilidade no campo disciplinar. Esse trabalho foi desenvolvido nos Estados Unidos, inclusive. E ele discute muito essa questão da interdisciplinaridade como instável no campo disciplinar, porque alguns professores acreditam ela sendo instável, porque já se tem uma noção mais da estabilidade do campo disciplinar, e a interdisciplinaridade, alguns professores tendem a achar que ela instabilize os conteúdos e, por assim dizer, possa dificultar ou não. Enfim, todos esses trabalhos mostram que a formação cidadã e a instituição escolar caminham para entender o ser humano por si e para si. Esse indivíduo que eu estou querendo que vocês entendam no sentido que ele faça parte do planeta. Ele se entenda como um ser integrante através do ensino de química. O ensino de química, ele vai proporcionar o indivíduo a saber as suas consciências nessa triangulação no parâmetro. Que, por exemplo, nós vamos ver, a formação de consciências agrega-se no parâmetro triangular indivíduo, sociedade e natureza. A partir disso, o indivíduo se entende como um ser social e se entende como um ser que está envolvido na natureza, através do ensino de química. As referências, nós podemos trabalhar, aqui as referências que foram trabalhadas nesse artigo, são de Edgar Morin, Cabeça Bem Feita, Repensar e Reformar, repensar a reforma, reformar o pensamento. Eu agradeço aqui a participação. Muito obrigado. Obrigado, João Guilherme. Estamos acabando, né, gente? Estamos acabando. Vamos para o trabalho 10, né? Falta algum? Não, 10. A integração curricular na perspectiva da educação básica de ensino médio, de nível médio técnico integrado. Gilmária Pinheiro Ferreira, Ayeli Conceição Cavalcante e Raimundo Nonato Barbosa Cavalcante. Eles estão aí?
Bom, parece que eles não estão aqui na sala, né? Nenhum dos três. A gente ficou com 10 minutos para fazer as discussões sobre esses trabalhos, sobre as apresentações desses trabalhos. Alguém queria iniciar a fala, a conversa? Ou eu posso falar igual o professor, posso chamar pelo nome? Bom, acho que ninguém se propôs. Eu queria fazer, então, um breve, bem rápido mesmo, resumo das coisas que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante as discussões. Desde o primeiro trabalho, que falava sobre geometria e parábola, para mim foi interessante, porque sempre que a gente fala sobre geometria, para mim que sou pedagogo e para os professores de pedagogia de modo geral, a gente sempre via nos livros didáticos a geometria lá no final do livro, né? Assim, lá muitas vezes muito mal discutida. Muitas vezes não dava nem tempo de trabalhar a geometria, né? Hoje em dia a gente tem visto que tem melhorado, porque os professores têm trabalhado geometria. Os professores têm trabalhado geometria em quase todos os outros conteúdos, fazendo um pouco dessa transversalidade que tanto se falava lá nos PCNs, né? Falar um pouco do DIMA, que é um evento que eu estou desde o comecinho mesmo do DIMA, acho que no segundo DIMA que eu participei, e até o último. Então, assim, é um evento que fala sobre pedagogia, sobre matemática. Então, parabéns aos professores que começaram a pensar sobre o DIMA, sobre a escrever sobre o DIMA, que é um trabalho que o GTRCOA faz, mas que já se estendeu para a Faculdade de Educação como um todo, né? Sobre a teoria da objetivação, é um estudo que precisa ser muito aprofundado por nós, pedagogos, porque é uma teoria que fala sobre a possibilidade entre que o aluno e o professor dividam o mesmo espaço, utilizando do conhecimento como uma estratégia em que esses dois personagens, esses dois sujeitos da sala de aula, estão dividindo o trabalho pedagógico, labor, né, pedagógico, de forma ombro a ombro, como o Radifort fala. Então, assim, é diferente daquela perspectiva em que o professor é mediador, mas ele, além de ser mediador, ele está de igual com o aluno. É uma questão que precisa ser aprofundada, porque um autor que trabalha desde Marx, como o René falou, desde Marx, por Vygotsky, por Leontiev, que foi o descendente de Vygotsky, né? Então, assim, é ótimo falar sobre a PO, porque é um desafio, primeiramente, a gente escutar e entender uma metodologia, uma teoria tão, ainda que caminha aqui no Brasil para se discutir sobre matemática, né? Eu vou falar um pouco do meu trabalho, que é sobre atividade. Então, as atividades práticas são pouco exploradas no campo acadêmico, né? É muito pouco explorado o teor da prática como atividade em sala de aula. E sobre o ensino híbrido, que foi falado, no meu ponto de vista, eu acredito que foi um recurso que a gente se utilizou, nos pegaram assim de surpresa, né? Porque o sistema todo de educação no mundo todo não estava preparado para essa parada. Então, caiu-se muitos mitos. Um dos mitos que eu achei assim que caiu foi porque nós somos dos anos 80, dos anos 90, não somos nativos digitais. E a gente viu que muitos alunos que eram nativos digitais também tinham dificuldades para acessar, entrar nas salas, fazer as discussões. Então, todo esse manejo, essa estratégia com essas tecnologias, ficou meio que todo mundo igual, né? Dos mais velhos aos mais novos. E a gente viu as dificuldades e realmente é muito difícil você propor uma metodologia, um ensino híbrido, de forma que atender plenamente como presencial, gente. Acredito que presencialmente não tem como substituir, né? Por isso que falam que o professor é insubstituível, né? Essa temática de filmes como estratégia para a sala de aula eu acho fantástica. Eu acredito que desde meus primeiros anos em escola que eu venho
vendo esses filmes, assistindo o filme como o professor utiliza e fica marcado na nossa memória muitas vezes. Eu lembro que na quinta série eu assisti o filme, acho que foi, foi o Vidas Secas, e até hoje assim, eu lembro bastante. Foi a partir do filme que eu comecei a me interessar pelo livro. Teve uma apresentação sobre os quelônios para vocês verem como é bom essa integração aqui de ciência com matemática, porque eu não sabia bem o que era. É fruto de uma educação que eu tive que não fazia sentido, né? Às vezes a gente passa pelos termos despercebidos. Me ensinaram, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas. Eu não sabia o que era, só respondia. Então, da mesma forma, os outros adjetivos, como na geografia, que falava das linhas imaginárias. Por fim, gente, eu quero agradecer a vocês, todos que participaram aqui do evento, do trabalho que se comprometeram a vir apresentar. Eu acredito que é um esforço que tem sido, que a gente aqui não está ganhando salário para isso, mas que a gente se sente muito feliz e contemplado sempre que a gente pode ouvir discussões e participar de um evento desse que acaba sendo tão rico. A começar pelas palestras hoje foram muito boas. Dar alguns informes. Assim que acabar o evento, vocês vão receber os certificados de vocês, tanto de participação, como de apresentação, como de autoria dos trabalhos, e os trabalhos que forem posteriormente vão ser analisados, se estão dentro das regras da BNT, vocês talvez receberam, se não receberem ainda, vão receber as observações dos avaliadores, e aqueles trabalhos que se enquadrarem dentro das normas que os anais pedem, vão ser publicados, claro, com o autor contemplando, né, dizendo que pode publicar. A gente vai criar sistemas para que a gente possa colocar na nossa plataforma, que é o site do PPGE, e a gente ter mais publicações, mais produtos para poder deixar mais forte o nosso programa de pesquisa. No mais, eu agradeço a todo mundo, agradeço a minha colega que ficou aqui me ajudando, a Ivânia, aos professores que estão aqui, e eu dou parabéns a todos. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente pode encerrar. Todo mundo assinou a frequência. Vou colocar lá, mais uma vez, o link da frequência no chat e a gente encerra assim, tá bom? Arnaldo. Oi? Boa tarde. Aqui, deixa eu te perguntar, você tinha comentado que se os trabalhos eles não estarem adequados, certinho, ao templante e tudo mais, eles não serão publicados, né?
O meu, ele está realmente tudo adequado certinho. Só que como é que eu tenho, assim, uma total certeza que realmente ele será? É a primeira vez que eu submeto no evento de vocês. Aí eu fiquei agora com um pouquinho de medo. A gente vai... Não, tudo bem. A gente vai enviar um e-mail com as normas da BNT, com toda com a avaliação feita pelos avaliadores, né? Então vai dar tudo certo. Caso não esteja? Passo a passo. Sim, mas isso é possivelmente para a gente enviar esse e-mail para daqui a uma semana, para a gente poder dar uma respirada, ver esses trabalhos como é que estão, para deixar dentro da norma organizadinha para poder fazer tudo de uma vez. Entendi. Aí caso não esteja, né, então você vai nos comunicar, né? Sim, para que deixe daquele jeito, no formato que Entendi. O evento é tranquilo, não se preocupe. Ok, compreendo. Muito obrigado, tá? Foi um privilégio apresentar para vocês um trabalho. Boa tarde. Noite, né?